Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 8. Nós vamos estudar hoje a partir do verso de número 2 até o verso de número 9. Eclesiastes, capítulo 8, do 2 ao verso de número 9. Eu aproveito para mandar um abraço para minha família. Nosso amigo aqui, Vidal, disse que essa seria a melhor postura da minha parte. Então, eu estou seguindo o conselho dele, tá bom? Amo vocês. A gente tem, semana após semana, estudado o livro de Eclesiastes e nós temos percebido que o pregador, durante toda a sua jornada, tem procurado encontrar sentido para a sua vida. E ele já o fez de inúmeras maneiras. Nós percebemos que a vida, às vezes, nos convoca a buscarmos encontrar sentido através do nosso conhecimento. Nos esmeramos nisso e fazemos disso a razão do viver, mas isso não é suficiente. Percebemos que as riquezas também, elas são atrativas para ocuparem um lugar principal no nosso coração, algo que também não nos satisfaz, não é algo que completa a nossa vida. E aí nós vimos que as relações de desejo pelas coisas dos outros, as próprias vaidades e inúmeras outras questões que envolvem a sabedoria e a tolice, também são coisas que tomam conta, talvez, de nós e são como que possibilidades de caminhos para a gente dar sentido para a vida através deles. E hoje a gente vai perceber que, desde o final do capítulo 7, o pregador ele vem, de alguma forma, aplicando a ideia da sabedoria como uma ferramenta, como uma maneira melhor de se viver. E a gente vai ler o texto, e eu quero demonstrar para vocês hoje, compartilhar com vocês que somente a sabedoria nos capacita a lidar com a complexidade da vida. É só a sabedoria a ferramenta que pode nos auxiliar para lidarmos com as complexidades da vida, e a gente vai perceber isso no texto. Acompanhe comigo, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, bem diferente talvez da RA e das demais, porque esse texto tem muitas diferenças textuais. Diz assim a palavra de Deus: eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo, em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Apenas até aqui, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, o nosso desejo essa noite é compreendermos um pouco mais daquilo que significa na Tua palavra a sabedoria. Estamos sempre nas nossas vidas lidando com a necessidade de sermos sábios, e a Tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus eternamente sábio e que dá àqueles que pedem com fé sabedoria.
E nós começamos essa ministração, esse estudo da Tua Palavra, pedindo ao Senhor isso. Nos dê sabedoria, Senhor, para viver. Nos dê sabedoria para entendermos como lidar com as diferentes áreas das nossas vidas, de uma forma que o Senhor seja reconhecido e visto através do nosso proceder. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Como eu vinha dizendo, nós percebemos que o autor de Eclesiastes, o pregador, ele, na sua caminhada, estabeleceu muitos dos assuntos para observar, para exemplificar, alguns outros nos quais ele apenas pensou e considerou, e muitas outras coisas que ele disse à luz do que via no seu tempo, e em tudo ele tentava entender como ou de que forma nós podemos viver melhor. E viver melhor aqui não significa transpor esse conceito para os nossos dias. A ideia é de uma vida com sentido de fato. Vimos no verso 9 uma das expressões que o autor mais usa aqui no livro de Eclesiastes, quando ele se remete a um mundo debaixo do sol. Nesse livro, essa expressão, ela sempre vai trazer a ideia de uma vida transitória, de uma vida muito passageira. Um mundo debaixo do sol é um mundo sem Deus. E o que nós percebemos é que nesse mundo sem Deus, nós não somos, de alguma forma, afastados das nossas responsabilidades de escolher e de decidir. Quem de nós, no dia a dia, e quantas vezes nós não lidamos com situações onde precisamos tomar uma decisão assertiva? Quando no trabalho somos questionados por alguma coisa, quantas vezes não gostaríamos de ter uma resposta melhor? Às vezes, dentro de casa, lidando com os nossos familiares, quando de alguma forma algo acontece, aquilo fere o nosso coração, quantas vezes nós gostaríamos de ter uma palavra mais sábia? Palavra essa que às vezes a gente até encontra tempos depois da situação, do ocorrido. Quantas vezes dentro da igreja nós, com os nossos irmãos e irmãs, gostaríamos de saber a forma certa de proceder, o jeito certo de lidar, de amar, de expressar o que sentimos, ou até mesmo de pedirmos perdão por coisas que nós fazemos, pela forma como os tratamos. A sabedoria, ela não é algo meramente teórico, ela envolve o conhecimento, mas sabedoria na Bíblia tem muito a ver com uma vida de acordo com o conhecimento que vem da parte do próprio Deus. É fato que sabedoria não é uma área restrita do povo de Deus. Se encontra sabedoria fora também. Pessoas conseguem, às vezes, dar boas respostas para a vida, conseguem lidar bem com questões difíceis e questões complexas até. Contudo, o que a gente percebe é que nós, independente de dentro do povo de Deus ou distantes do povo de Deus, todos nós somos pessoas que carecemos de sabedoria. Nós não temos as respostas para tudo, e foi o que nós vimos na semana passada. Nós lidamos muitas vezes com o impedimento das nossas limitações, no sentido de sabermos como lidar com determinadas situações, e mesmo que nós busquemos a sabedoria, a verdade é que nós não conseguimos encontrá-la de forma plena. O autor diz isso no verso 1 ainda do capítulo 8, quando ele pergunta quem é como sábio. Quem sabe interpretar as coisas? Quem tem a interpretação das coisas? Essa pergunta retórica só pode ser respondida com um ninguém. Nós precisamos de sabedoria. E diante desse texto, essa noite eu tenho 3 objetivos muito específicos e eu queria esclarecê-los no início da nossa meditação. O meu primeiro objetivo específico hoje é demonstrar o valor da sabedoria para nós lidarmos com as questões complexas da vida. O meu segundo objetivo vai ser exemplificar o valor da sabedoria nas nossas relações com as autoridades. E o terceiro objetivo que eu tenho é exemplificar o valor da sabedoria diante das incertezas que nós temos na vida. A começar pelo valor da sabedoria, eu entendo que o centro desse texto está aí no verso de número 5. O pregador diz que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir.
É curioso porque na vida a gente sempre está lidando com novos aprendizados. E nos nossos dias, muito se tem falado, através das transmissões, sobre a palavra de Deus. A gente tem, talvez, hoje, um dos momentos assim onde mais nós divulgamos e propagamos boas informações, verdades bíblicas, bom conteúdo, mas o fato de termos tudo isso não necessariamente implica em mudança de realidade, não necessariamente implica em mudança de vida real. E isso já começa a trazer assim, para a gente uma luz ao conceito de sabedoria bíblico. Sabedoria, ela não tem a ver apenas com um conhecimento específico, embora envolva isso. A sabedoria bíblica, ela é muito prática, ela é uma forma de viver. Tanto é que Deus aqui não chama um povo para ser um grupo de técnicos em conhecimentos verdadeiros. Deus, em seu propósito, chama pessoas para salvá-las e transformá-las. O que Deus faz é mudar mentes, é mudar corações. A sabedoria, ela é exatamente experimentar essa transformação de Deus. É viver de uma forma tal que Deus se agrade do nosso proceder, porque estamos fazendo aquilo que reflete ou resplandece a transformação que Ele operou dentro de nós. E aqui o autor, o pregador, ele enfatiza, ele traz um valor muito assim, aqui específico para a sabedoria. O sábio ou a sabedoria, ela nos ajuda a conhecermos as coisas e a lidarmos com as coisas de uma maneira mais apropriada. Nem sempre apenas conhecer ou ter informações nos faz agir dessa forma. E ele evidencia isso aqui de duas maneiras e com duas palavras específicas. Ele fala que o coração sábio, ele conhece tanto o tempo como o modo. Ele sabe tanto a oportunidade, o quando, como a forma. Não é só uma questão de saber o que é certo, é entender o certo e ter sensibilidade para aplicar aquilo de uma forma correta. O Senhor Deus, Ele não se importa quando pensa, olhando nas nossas vidas, apenas com ações sem analisar as motivações. Tanto é que quando nós pensamos no testemunho bíblico, nós lemos que Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus não vê apenas o exterior, mas Ele vê o interior. O nosso Deus, Ele sonda os nossos corações de uma tal forma que Ele conhece não somente aquilo que fazemos ou aquilo que demonstramos saber, mas Ele conhece as nossas motivações. O nosso coração, ele é sondado, ele é verificado, esquadrinhado por Deus. E aí, o caminho do sábio é exatamente uma vida de constante conformação com essa ideia de conhecer o tempo e o modo certo de agir. Conhecer as coisas e saber como proceder diante delas. Isso é o que faz um coração sábio. É algo que vai muito além do que talvez o nosso tempo nos ensine. É muito mais do que ser técnico, é muito mais do que ter informações. O objetivo de Deus, da obra de Deus, ela é transformação de vidas, é conformação com um outro ser, uma nova criatura. E isso parece óbvio, mas tem muitas implicações para a gente. Em Crônicas nós lemos que os olhos do Senhor, eles estão atentos, e Deus em todo o tempo, Ele busca fortalecer aqueles que lhe dedicam o coração. A vida, ela tem muito mais a ver com decisões frias e calculistas. Quando nós lidamos, por exemplo, com situações que envolvem os nossos familiares e relacionamentos específicos, nós lidamos muito mais do que com dizer sim e não para determinadas coisas. Porque as nossas decisões, elas têm implicações, elas refletem outras coisas. Quando nós, por exemplo, aconselhamos alguém a proceder de determinada forma com a esposa, aquilo não é só dizer sim e não, aquilo tem implicações na vida. Quando você orienta uma pessoa a trabalhar ou a deixar de trabalhar, isso reflete na forma como ela cuida da família, em outras esferas com relação aos seus próprios filhos, na compreensão e na vida da pessoa como um todo. Assim também como isso se dá na igreja.
quando nós cuidamos, por exemplo, de crianças, quando nós orientamos crianças, é muito mais do que dizer façam isso e façam aquilo. Nós estamos lidando com uma forma de viver. E para vivermos nesse mundo complexo, onde as coisas não são preto no branco, onde a Bíblia não é apenas um manual de regras, nós precisamos de sabedoria. Sabe, um coração sábio, ele reconhece que a Bíblia não é apenas um manual de regras. Porque o coração sábio, ele quando se coloca diante da palavra de Deus, ele não busca encontrar regras moralistas para dizer sim e não. Ele busca encontrar vida, ele busca encontrar sentido para a existência. Ele encontra aqui, de alguma forma, o testemunho do próprio Deus. E é por isso que o autor diz que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. É certo que ele não está dizendo aqui que quem guarda o mandamento ou quem vive de acordo com o mandamento de Deus não experimenta males ou não enfrenta problemas. Essa não é a realidade. Nós sabemos disso porque nós enfrentamos. Mas o que ele diz é que existe um caminho que não é o caminho de desobediência ao mandamento do Senhor. Existe uma alternativa para não vivermos como pessoas tolas. Existe um outro modo de viver. Existe uma outra alternativa a uma forma que despreza a sabedoria. E essa forma, esse caminho, é um caminho de coração que se rende ao Senhor, demonstrando assim, de alguma maneira, essa capacidade de conhecer o tempo e o modo das coisas. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com crescimento, com edificação, com desenvolvimento de quem nós somos. É interessante pensar nisso porque quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente percebe que não existem em todos os momentos respostas tão óbvias para as coisas. Diante da nação de Israel, às vezes, como lidar com questões como guerrear e não guerrear? A resposta não é só vamos para a guerra ou não vamos para a guerra. Muitas vezes a resposta é vamos nos render ao Senhor e vamos escutar do Senhor o que Ele tem a dizer. Em outros momentos era vamos e aquilo vai acontecer. E outros era não ir. As complexidades, elas existem para o povo de Israel e existiam para o povo de Israel e existem para nós também hoje. Mas o que fica evidente é que, diante de tudo isso, Deus está trabalhando a vida daqueles que são dele. Isso é evidenciado quando nós percebemos que, mais para frente, o Senhor Jesus, Ele tanto aponta para a necessidade de nós desenvolvermos a nossa salvação, através das palavras de Pedro e também de Paulo aos Filipenses, como também quando ele nos aponta qual é o problema das nossas vidas e o que nos impede de vivermos uma vida de forma melhor. Quando ele diz que o problema das nossas vidas está no nosso coração e é o pecado que habita em nós. Ali, o Senhor Jesus nos mostra que nós não vamos resolver as coisas simplesmente por melhores decisões. O que nós precisamos é viver de forma sábia. E isso nem sempre é escolher entre o sim e o não. É necessário a gente desenvolver a capacidade de julgar as coisas que estão ao nosso redor. É assim que se cresce, é assim que se amadurece. Sabedoria não é um pozinho mágico que é derramado sobre nós quando nós, de alguma forma, falamos, eu quero sabedoria. Sabedoria, ela é uma convicção de que Deus está nos exercitando diante das situações da vida e nós, diante delas, devemos agir e escolher por aquilo que é melhor, por aquilo que o honra. Uma pessoa sábia, ela não brota do nada. Uma pessoa sábia, ela é como uma figura orgânica de uma planta, ela vai sendo cultivada por Deus. Ela é colocada em situações de impaciência, ela é colocada em situações onde ela se irrita, ela é colocada em situações onde a vontade dela não é feita, e em tudo isso, o Senhor vai usando as circunstâncias para que o coração seja transformado, seja trabalhado, seja mudado, seja conformado com a vontade dEle. Aqui a gente percebe que, durante todo o tempo que ele vem dizendo que existe uma vida de vaidade, ele reconhece aqui que existe, em contraste a uma vida de vaidade, uma vida de sabedoria, que nos capacita a viver diante das complexidades da vida. E, dito isso, a gente pode perceber isso em dois exemplos aqui no texto. O primeiro deles é o exemplo da sabedoria
diante das autoridades. Se a gente lê os versos iniciais desse texto, a gente vai ver o retrato do pregador de um rei, e de um rei que tomava suas decisões e ninguém, de alguma forma, tinha como ir contra ele. O texto diz: eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Naquele tempo, o governo era diferente. Nós entendemos que a nação de Israel, o povo de Israel, eles foram, de alguma forma, criados, germinados por Deus, no chamado, na eleição dele, de uma tal maneira que Deus primeiro constituiu uma pessoa, Abraão. Dele Deus fez um povo, desse povo Deus fez uma nação, e depois Deus deu uma terra a eles, e logo esse povo também tinha uma forma de governo, que tinha Deus como de fato o rei deles. Passado algum tempo, esse povo, ele de alguma forma busca se assemelhar às outras nações, e de um governo onde Deus é o centro ali, onde Deus está claramente os conduzindo, eles agora têm isso da mesma maneira, mas de forma intermediada pela figura de um rei. Então Israel não tinha a ideia de democracia como nós temos, era uma teocracia. Deus ali ocupava o lugar, e depois uma monarquia onde um rei estava à frente. E as pessoas, elas, diante das autoridades legais, elas tinham que de alguma forma jurar lealdade todas as vezes em que os reis trocavam. E ele aqui então diz, por causa do juramento que você fez diante de Deus, não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Aqui o pregador continua e ele esclarece para a gente que tipo de rei é esse, ou que tipo de autoridade ele está falando. Ele fala de alguém que toma decisões, e que são decisões complexas, que muitas vezes podem não ser tão claras, no sentido de existir talvez outras possibilidades e caminhos melhores. Mas quem é que vai contra um rei? Quem poderia ir contra aquele que ocupa uma figura de intermediador entre Deus e os homens? Isso não parece muito fácil, não é o caminho. Então, como a gente lida quando as autoridades tomam decisões que são complexas, e como nós respondemos a essas questões? A resposta do pregador não é outra senão a sabedoria. É a sabedoria que vai nos fazer ver as autoridades da maneira correta. E aqui cabe a gente entender que, se em algum momento os reis eles intermediavam a relação de Deus com o povo, é porque Deus de fato era o governador ou o rei daquela nação. Esse conceito de autoridade vem do conceito de soberania de Deus. Nós entendemos muitas vezes que Deus está no controle, mas nós temos certa rejeição às autoridades. Quando a gente olha das esferas menores para as maiores, nós percebemos que filhos têm dificuldades em lidar com a autoridade dos seus pais. Nós percebemos que pessoas que são funcionários em alguma empresa, muitas vezes têm dificuldade de lidar com a autoridade dos próprios patrões. Na igreja, pessoas têm dificuldade de lidar com as autoridades das lideranças e muitas vezes até mesmo dos pastores. E a gente deveria se perguntar por que isso acontece. Como a gente vive num mundo complexo onde a gente tem que se submeter a governos, a autoridades, a pessoas que foram instituídas por Deus, segundo Romanos 13, sendo que muitas vezes essas pessoas não expressam nenhum tipo de sabedoria nas suas decisões. Como nós lidamos com isso? E a resposta do autor é nos mostrar que nós não devemos buscar respostas prontas. Nós não podemos escolher entre extremos, muitas vezes, como se a solução estivesse no menos pior. O cristão, ou o crente, ele precisa desenvolver a capacidade de discernir e de julgar as coisas, de perceber as coisas. E a autoridade aqui é um assunto importante, por quê? Porque as nossas insubmissões às autoridades em menor esfera, dentro de casa, dentro do trabalho ou dentro da própria sociedade, como os nossos governos, elas refletem o nosso relacionamento com Deus. Pessoas que não lidam bem com as autoridades e com a própria obediência, com o próprio pai,
terreno, elas demonstram que também têm dificuldade com a autoridade do próprio Deus na vida delas. Isso é tão real que em Hebreus, no capítulo 12, a gente percebe que a forma de Deus lidar conosco muitas vezes é comparada com a de um pai terreno. Ele disciplina filhos, ele ensina os filhos, e ele faz isso porque ama. Mas mesmo assim, quando somos disciplinados ou quando lidamos com situações em que devemos agir dentro de questões complexas, muitas vezes não aceitamos isso com facilidade. Por quê? Porque há resistência no nosso coração com relação às autoridades. Ouvindo um outro pregador falando sobre essa questão de autoridade, ele destacava como no nosso país a cultura ela expressa um desprezo às autoridades. De uma forma genérica, não é tudo, é óbvio, mas nós temos muitas canções que falam, por exemplo, contra as autoridades. Nós temos muitas expressões artísticas, filmes são feitos para isso, para denegrir, para diminuir, porque o porquê nós devíamos nos questionar, né? E o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que a gente precisa entender que a sabedoria ela nos conduz a uma visão clara de que autoridades elas são constituídas por Deus. Tudo envolve a soberania de Deus. É Deus quem está regendo o mundo e a forma como Ele é. E o ponto aqui não é nós olharmos, por exemplo, para as nossas autoridades e aceitarmos tudo que nos é imposto. Até porque a sabedoria não é entre coisas tão claras, entre sim e não. Nós devemos obedecer às autoridades? Sim, mas sempre não. Muitas vezes, homens e mulheres de Deus tiveram que ir contra, por exemplo, as autoridades. É só você olhar, talvez, o exemplo de Moisés, que dentro da situação do contexto do Egito, em determinado ele tem que ir contra aquele que de alguma forma foi de onde ele veio, foi instruído, de onde ele cresceu ao próprio faraó. Quando a gente olha, por exemplo, para José e a relação dele com os governos também, a gente percebe que as questões elas não são tão simples. Existe oposição. Isso fica mais claro na figura de Daniel e dos seus amigos ali. Eles precisavam, mesmo cativos, obedecer às autoridades? Sim, mas sempre não. Eles precisavam aprender a julgar, a ler a vida de acordo com a vontade de Deus. Não se comia tudo, ou eles não optaram por comer tudo aquilo que estava ali. Quando as autoridades infringiam as regras ou, de alguma forma, as orientações claras da postura de um filho de Deus, as pessoas precisavam responder de forma contrária. Eles não deviam se dobrar, por exemplo, a uma estátua de Nabucodonosor. E aí, muitas vezes, o que nós percebemos, agora transpondo isso para os nossos dias, é que há muita cegueira quando a gente pensa nas autoridades. A cegueira mesmo espiritual, a preguiça de pensar. A gente quer respostas prontas e a gente escolhe ou por um extremo ou pelo outro. A gente dá a vida por autoridades porque a gente acha que essas autoridades elas têm alguns princípios bíblicos. Mas a vida e a Bíblia não é um livro de normas onde a gente fica olhando sim e não. A Bíblia ela conta uma narrativa, é uma história, é o plano de Deus de salvação. E aqui a gente não lida com questões muito claras às vezes, a gente precisa entender e viver de acordo com isso. É mais se conformar com uma história do que encontrar aqui regras apenas. Então, muitas vezes nós falhamos porque não sabemos lidar de forma sábia com as autoridades. E aí, quando não abraçamos, nós rejeitamos. Quando nós não queremos a vida, desejamos a morte. Preferimos que as pessoas morram ou rechaçamos ou cancelamos, como é uma cultura atual, as pessoas que são contra aquilo que nós entendemos e aquilo que nós pensamos. Mas isso é tolice. Isso não é viver de forma sábia, isso não é ser conformado com a vontade de Deus, isso não é estar sendo exercitado na capacidade de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é. O caminho de sabedoria, ele nos leva a olhar para as complexidades da vida e não fugir delas, e nem muito menos buscar respostas prontas. Nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela alcança as nossas autoridades. Deveríamos perceber que nem sempre a gente precisa, de alguma forma, se submeter aos ensinamentos, ou, fala a verdade, às ordenanças das nossas autoridades, mas quando isso é uma exceção? Apenas quando isso vai contra a vontade do próprio Deus.
Do contrário, as nossas vidas deveriam, de alguma forma, resplandecer ou valorizar um pouquinho mais uma perspectiva melhor sobre aqueles que Deus coloca sobre os nossos cuidados. Pais e mães não são colocados para cercear as nossas vontades, para simplesmente dizer que nós não sabemos fazer as coisas, para que a gente faça do jeito deles. Os pais são dádivas, são presentes de Deus, tanto é que nós não escolhemos os nossos pais. Nos são dados por Deus para que eles, de alguma forma, como autoridade sobre as nossas vidas, cuidem de nós, limitem a nossa maldade, nos conduzam de uma forma melhor. Mas sabemos que isso não acontece sempre. Então, o que a gente precisa? De sabedoria para lidar com as questões complexas da vida. Quando a gente pensa também na igreja, da mesma forma, pastores não são colocados e líderes apenas para dar broncas ou para de alguma forma cercear vontades. Não são colocados apenas para ocupar um lugar de uma tarefa de ministração ou de algo nesse sentido. São pessoas que Deus colocou sobre nós para o cuidado, para a atenção, para o fortalecimento, para o amor. Isso para todos os líderes de uma igreja e para os irmãos em si também. E por aí vai. A gente tem que entender um pouquinho melhor essa dinâmica das autoridades e de como nós devemos viver diante delas. Uma forma sábia, ela não vai buscar respostas prontas. Ela vai procurar compreender aquilo que é a vontade de Deus para viver dessa maneira. O autor, dito isso, a gente percebe que esse é o primeiro exemplo que ele dá. E o segundo exemplo é evidenciado aqui do verso 6 em diante, até o verso de número 8, mais claramente, quando ele fala sobre as incertezas da vida. Se por um lado a gente precisa de sabedoria para lidar com as autoridades e viver de uma forma agradável a Deus, a gente também tem dificuldade quando as coisas são incertas para nós. Veja comigo o verso de número 6. Ele diz que há um tempo e um modo para todo o propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. A primeira coisa que ele faz é relembrar as duas palavras aqui do verso anterior, dizendo que existe um tempo e um modo para todas as coisas. Isso nos faz lembrar, talvez, do texto de Eclesiastes no capítulo 3, texto tão conhecido, onde a gente lê que existe tempo para todas as coisas. E para tudo que está abaixo do sol tem o seu tempo determinado e um propósito também estabelecido. O propósito da vida, ele não é estabelecido pelas nossas vontades, mas é estabelecido pelo próprio Deus. As autoridades também que nos são colocadas para governar e para gerir ou para cuidar de nós, elas também não são fruto do acaso, mas também servem ao próprio Deus. Deus institui elas e não é culpado pelos momentos em que elas não administram bem a autoridade em que Deus deu. O fato é que Deus é quem estabelece o tempo para todas as coisas. O tempo e o modo das nossas vidas, a forma de vivermos, de agirmos, de reagirmos, de lidarmos com tudo, isso tudo é regido pelo próprio Deus. E nós precisamos buscar compreender esse propósito. É por isso que a vontade de Deus, ela é compreendida e não descoberta. Tudo que nós precisamos para a vida já nos foi dado, já nos foi revelado, foi registrado por meio dos escritores que o Senhor levantou, inspirou e capacitou. E nós já temos isso aqui nas nossas mãos através da palavra do Senhor. O que nós precisamos agora é não só conhecer, mas viver. E aí, diante disso, as maiores lutas que temos é quando não sabemos o que vai vir para frente, o que nós enfrentaremos. O autor ele expressa isso já no verso 7, dizendo que ninguém sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos o que há de nos acontecer amanhã, o que irá acontecer amanhã, não sabemos o que pode nos acontecer daqui a pouco. A vida, ela é assim, e por incrível que pareça, é melhor que seja assim. Na compreensão bíblica de sabedoria, o ideal não é que nós saibamos aquilo que está por vir, não é sábio buscarmos esse tipo de informação, porque isso tudo está nas mãos de Deus.
Deus nos deu dias para serem vividos de uma forma que o agrade, e a cada dia basta as coisas do seu próprio dia. Nós enfrentamos na rotina, no dia a dia, nas nossas responsabilidades, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Nós temos que tomar decisões e às vezes nos omitir, nós fugimos de responsabilidades e muitas outras vezes nós somos empurrados para elas. Nós, de alguma forma, escolhemos a forma de nos vestir e de como andar, decidimos sobre coisas futuras, embora ainda não aconteceram, mas o que podemos fazer por elas hoje. A vida é cheia de oportunidades de decidir, de escolher para que as coisas aconteçam. E isso deveria ser claro para nós, de que o propósito de Deus é que nós vivamos a cada dia, e a cada dia bastando o seu mal, mas a cada dia percebendo